Aê, Regi! Ah lá, Que frio, hein, velho? Nossa senhora, Mônaco tava quentinho. quentinho aqui. Tá... Não, esfriou hoje. Tava quente aqui, sexta, sábado, domingo. Me conta o seguinte, o que que você ensinou pro Tcheco? O que que você falou para ele naquele papo ali? Cara, que coisa. Foi a única foto que eu tirei o fim de semana inteiro e foi uma, assim, até brinquei, depois eu falei pra ele, né, porque o irmão dele comentou na foto, inclusive, então assim, ficou uma coisa muito interessante, mas a verdade é que ele é muito simpático. O Tcheco sempre foi muito simpático. Ele correu quantos anos? Pelo menos uns 2 anos quando eu ainda estava por lá. E o Tcheco, para quem não lembra, era um cara que na Fórmula 2 ele ficou muito tempo na Fórmula 2, que já era Fórmula 2, né? Não era Fórmula 3000, acho que já Acho era que Fórmula 2. acho que GP2, acho que GP2. GP2. Ele ficou uns 3 anos, pelo menos. Era um cara que ou ganhava ou batia. Era um cara considerado muito rápido, que tinha muita habilidade no carro, mas que era um cara que, se chegasse à Fórmula 1, teria chances de mostrar toda a velocidade dele. Mas lá a gente sabia que ele era rápido, mas que batia muito. Então você imagina o que ele não desenvolveu para sobreviver toda a pressão de andar em Mônaco. Tudo bem, Mônaco, se você tiver com um Fórmula 2, vamos falar assim, que anda 6 segundos mais lento, fizer uma mioleira meio rápida, é capaz que você ainda mantenha um Fórmula 1 atrás. Então, muita gente fala Mônaco, já deu, Mônaco, não sei o quê. Eu até falei, eu até falei no meio da transmissão. É difícil que Mônaco vá embora. A não ser que tenha algum problema político, alguma coisa toda. Porque não, assim, Mônaco é aquela situação. Todo mundo reclama no comecinho da semana para desmontar, para montar e faz isso e faz aquilo. Aí de repente fica maravilhoso e quando tá chegando o domingo tá todo mundo reclamando de novo para tirar toda a parafernália, aquelas coisas todas e vai. Então, Mônaco sempre foi assim, né? E você sabe como é lá, aí cheio de gente, cheio de gente. Olá, Ana Paula. Oi. Você sabe que, coincidentemente, muita gente pergunta para mim, deve perguntar para você, né? "Ô, se eu tivesse que aconselhar uma corrida para eu ir, qual que você aconselharia?" Aí o cara mesmo já fala assim, Mônaco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, essa não, que você vai ficar irritado, né? Aquelas barreiras todas, você não pode andar de carro, não pode andar de motoneta, porque tem que ter a credencial especial também na motinho. Vai ficar irritado, vai ficar irritado. Vai para o Canadá, vai para a Austrália, que você vai curtir muito mais, né? Mas a corrida foi boa, que legal, a corrida foi boa. Agora, Regi, uma coisa é certa, hein? A pessoa que for para Mônaco e tiver alguma coisa lá, vale a pena aí, ó. Já fala se você gostou mais de Mônaco, porque Hoje é o aniversário do grupo. pai dele, Oba! Então, aniversário do neto. um beijo pro seu Lapenão. E o grupo sempre fica, o grupo né, dos amigos, dos pilotos, ficaram em cima de Mônaco e em cima das 500 milhas de Indianápolis. Então, qual é que é aquela que a gente mais gosta? Qual é aquela coisa que, né, teve um grupo de amigos, por exemplo, o Mau Mau foi para Indianápolis para ver a primeira vez. Então, vale mais a pena ir para Indianápolis? Vale a pena ir para Mônaco? Mônaco, realmente, se você for, comprou a passagem, é muito difícil que você consiga de última hora um hotel lá em Mônaco. Então, você vai ter que, né, falar com gente que já conhece, que é aquela coisa toda. E se você não tiver um hotelzinho do bom ali no meio, que se tiver um hotelzinho do bom, você consegue ver tudo. Mas, e inclusive melhor do que muita gente que vai para uma arquibancada, por exemplo. Mas Indianápolis é aquele show à parte, né? Principalmente Não, quando a você gente está tem um.
Você está um Tony falando, que... desculpa, você está falando de Mônaco, você está falando do cara que é convidado por uma empresa, tem lá um baita num camarote VIP, aí ele se hospeda no Hotel de Paris, ou no Hermitage, ou no Louvre. Eu tô, eu A tô conta falando está desse... paga. A conta está Eu tô, paga, tipo 2.000 euros por dia, né? isso, eu Aí tô é outra falando desse coisa. cara. Eu tô falando se ele tiver com o bolso quente ou se ele for convidado de alguém que está É. com o bolsão cheio. Então, mas eu até fiz uma brincadeira para você que gosta, que segue e que viu o glamour de Mônaco, assim, aonde a gente estava com a Fórmula Alpine, assim, não tinha banheiro, não tinha, tinha um banheiro químico. E daí eu fui atrás do Dudu para ver onde é que ele ia fazer um xixi. E ele foi ali atrás do caminhão e você tinha uma vista maravilhosa, mas era na graminha ali do paddock. Então, é o glamour de Mônaco. Os barcos estão lá longe, aquela coisa longe, longe. Ô, É. Regi, vamos começar falando da categoria menor, falar do Drugo, falar do Enzo. Eu acho que eles estão andando muito, né? Foi interessantíssimo o fato que me falaram, eu não tinha prestado atenção. O carro que ganhou na Fórmula 2 o Drugo número 11, o carro que ganhou no domingo com o Tcheco número 11. Boa. Então, muito obrigado, gente. O 11 o 11-11, o 111, tá tudo em pauta. No sábado, o Drugo teve problemas na corrida, inclusive foi muito comentado durante o fim de semana inteiro o rádio dele, que ele não estava entendendo nada, o que tinha acontecido, se ele tinha... ele tomou pênalti umas duas vezes, teve que voltar para dentro do box, e não conseguia, eles não conseguiam se entender muito, né? Então, a verdade é que chegou domingo, ele mandou muito. Eu achei que ele estava segurando, porque ele abriu no começo da prova. Depois eu achei que quando ele trocou os pneus, ele estava segurando a barra para depois soltar. Ele falou que Também não, que achei. foi Também foi achei. uma das provas mais difíceis da vida dele. Deu para ver os três primeiros, principalmente o francês, o Pourchaire, que estava muito cansado. Mais, ó, para vocês terem uma base, a corrida de Fórmula 2, se eu não me engano, teve 44 voltas, 43 voltas. A de Fórmula 1, que é normalmente 78, teve 60 e pouco, você explicou, inclusive, da por quê, né, durante a transmissão. Mas ela é quase mais cansativa que a de Fórmula 1, porque ela não tem volante hidráulico, o carro sofre muito mais com as ondulações, então é um carro mais difícil de guiar. Então eles saíram do carro muito cansado, mas uma grandíssima vitória, um nome que está sendo muito cogitado na Fórmula 1, então a gente tem que apoiar, mas não apoiar porque está ganhando, apoiar porque o menino é bom, o menino está ali, está batendo na porta, a gente se encontrou ali. Aliás, uma dúvida para você, Regi. Hoje, o piloto de Fórmula 2 tem uma credencial para entrar no paddock de Fórmula 1? Você sabe isso? Deveria Não, ter. não tem. Não tem. Não tem. É como Não tem. Quando, antigamente. pelo que eu sei, quando a Mariana consegue levar o Drogovic, o Enzo, é tipo assim, vai lá com o produtor buscar, leva uma tipo credencial de convidado, ele vem até aqui e volta, vai embora. A não ser que ele próprio seja um convidado da Mercedes ou da Red Bull, coisa desse tipo. Até onde eu sei. Vou depois até Mas checar com a deveria, Mariana. mas deveria ter, né? Claro. Porque são pessoas que estão batendo na porta, são pessoas que têm que mostrar o rosto. Às vezes o cara conhece você pela pintura do teu capacete. Conhece você porque na sobreviseira tem uma bandeira do Brasil. Então, Uhum. deveria ter, mas o Dudu falou para mim que tinha, porque o Dudu passa, a categoria dele passa longe disso, né? Então, inclusive, eu estava lá com ele, nós encontramos um monte de gente, eles ficam, assim, quando encontra um Leclerc, quando encontra um Max, e o Max foi outro cara muito simpático, quando o Checo parou, o Max vem rodeado de gente, assim, passou, acenou, enfim, então
gente que está de bem, assim. Teve o próprio Lewis parou na frente do carro do Dudu, acenou, falou boa sorte, então Legal, foi bem legal. Para os pilotos, isso os caras que estão almejando chegar, é que maravilhoso. legal. Eu imagino o seu sentimento de ver o Dudu andando em Mônaco, né? Afinal de contas, é aquela pista que, pô, não é para qualquer um, aquela que você chegou com a Fórmula 1, teve grandes resultados lá, e pô, você teve aquele segundo lugar com a Stewart, que era brincadeira, né? Depois com a É. Ferrari, outros resultados. Tá? Mas, enfim, você vê o Dudu em Mônaco. Cara, você passa um filme na sua cabeça? Passa, Regi, passa. Mônaco é muito especial, né? Eu tava conversando com o companheiro de equipe do Dudu, que é paraguaio, junto com o Dudu. Eles estavam me perguntando como é que eu aprendi Mônaco. Eu aprendi em 1993 de Jordan e foi aquela vez que eu fui lá perguntar pro Senna, bati no motorhome dele e falei assim, Ayrton, me fala, qual que é a dica aqui de Mônaco, tá? Ele falou, cara, o bueiro embaixo do túnel é um bueiro meio perigoso, tem que ficar ligado, isso mesmo, é o Durkheim, que é o paraguaio. Você tem que colocar o bueiro no meio do carro. É uma curva, aquela curva do túnel. Muita gente pergunta, é muito escuro? Não é? Antigamente como que era? Então o problema ali era o bueiro e foi a única coisa que o Ayrton falou. Presta atenção com isso. Depois vá indo que você vai ver que você vai tocar nas barreiras, as de dentro principalmente não dá nada, pode tocar. Por isso que muita gente passa perto daquela que tem hoje uma câmera com slow motion, que é a segunda parte Da da piscina. piscina, e pode bater que não dá nada. E se bate muito forte, logicamente já era. Mas você vê que hoje tem acontecido muito acidente com o cara tocando na parte de dentro e quebrando o carro. E aí o cara vai reto e bate. Mas Caso o Ayrton do Nick. exatamente. Agora o negócio do bueiro não existe mais, porque hoje é reasfaltado e o asfalto subiu, o bueiro ficou plano. Então, é que antigamente os Fórmula 1 eram muito mais altos, de altura mesmo. Então, o carro era muito mais alto, não tinha esse efeito solo todo, então o cara não sofria tanto. Ô, Rubinho, você falou aí que o Drogovic está sendo observado pela Fórmula 1. Você tem essa informação assim mais específica, quente? Não, eu falo em termos gerais. Um cara que ganha da forma como ele está ganhando, principalmente pela equipe ser considerada a quarta fortaleza da Fórmula 2. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Então, é um cara que está no seu segundo ano. Eles estão vendo o que o chinês está fazendo na Fórmula 1. A comparação é direta, porque o menino andava com ele diretamente. Então, como eu sempre falei, você é tão bom quanto a sua última corrida. E o Drugo, apesar de ter andado atrás do chinês o ano passado, a gente sabia de todos os problemas que que ele estava sofrendo. Quem quer conhecer sabe exatamente dos problemas e vai a fundo e não fica só, pô, tomou pau, ou faz isso, ou faz aquilo. O importante é que hoje ele está ganhando com a quarta equipe mais forte e está em alta. Então não as vozes falam que a McLaren estava falando porque tem alguma coisa de Brasil, porque é isso, porque é aquilo. Eu vi comentários no Instagram de algumas coisas, mas não, ninguém chegou para me falar. Para te falar a verdade, Regi, de tudo aquilo que eu fiz lá durante o fim de semana, eu encontrei com o meu antigo engenheiro de data, aquele que procura todas as checagens do carro pelos sensores, e hoje ele é engenheiro direto do, do, dos dois carros da equipe Mercedes,
E eu quis entender, eu falei assim, qual é o problema da Mercedes? Porque, você lembra, na nossa última live aqui, eu falei, se andarem muito bem em Mônaco, a gente vai saber que o problema era nas curvas de alta, e foi meio que o contrário. Então, eles têm um problema da traseira ser muito dura, muito dura. Então, é um carro que não tem um compliance assim de seguir o que a frente está fazendo, e é um carro que é traseiro. É um carro difícil de guiar. Eles estão tentando meio que... Oi, Miguel. Eles estão tentando mexer com toda a parte de suspensão, a parte de... O Ulisses fala que o Mercedes é um problema de junta. Eu Junta a vi. gente sabe como é que é, né? Junta tudo e joga fora, mas não é não, não é não, porque eles estão voltando. Viu? Tá, tá, tô voltando e indo porque tá acabando a Voltou, luz aqui. voltou. Vê se o 4G aguenta aí. Mas, de qualquer forma, o que eu estava falando é que eles realmente têm um problema de uma dureza muito grande, eles estão tentando amolecer a parte da suspensão e estão sofrendo bastante. Você, que mais? Mas ele chega a falar em alguma solução, o que mais que vai se tentar? Eles estão trabalhando muito, né? Muito. Assim, Regi, quando o carro de 1998 que eu guiei, que era um Stuart, a gente está falando de outras situações completas. Agora, uma coisa é o seguinte, se você lembrar, eu tinha um câmbio de carbono, que o cara falou que era revolucionário, porque é a mudança de marcha que ia fazer isso, fazer aquilo. Só que o câmbio era tão duro para a traseira do carro que o carro perdia a harmonia. Então precisa ver se o problema da Mercedes, que logicamente ele não abriu para mim, precisa ver se o problema da Mercedes é de construção ou se ele vai conseguindo amolecer. Aí, tô aqui. Se ele vai conseguindo amolecer até o tempo em que as coisas vão chegar a ter harmonia. Hoje, pelo que parece, falta harmonia de frente para trás. Você falou com o Ricardo? Falei com o Ricardo meu, o engenheiro, ou com Não, o não, não, não. Ricardo piloto. O Ricardo Piloto. Ah, tá, não, é porque o italiano é Ricardo também. Não, só antes para a gente não esquecer, porque o pessoal está cobrando. O Enzo está andando muito, tá? Para a equipe dele, que teve uma melhora muito grande, junto com ele, que teve uma melhora. Teve lá os seus dois quinto lugares, quarto e quinto, alguma coisa assim. Então, quando a gente tem um piloto que está ganhando, logicamente explode muito mais as notícias, mas ele está andando muito, né? Após o acidente, tudo aquilo, a gente não sabia o que ia acontecer. Ele está com a mão do carro e andar em Mônaco com uma equipe também que não é considerada tão forte, aliás, de forte não tem nada, é porque ele está andando muito e tá valendo a pena. É outro nome sempre cogitado, mas de qualquer forma, o cara que vai chegar à Fórmula 1, ele precisa estar ali no topo, então o nome dele sempre é um nome muito importante, mas a tocada dele é mais importante do que o nome. E ele tem tudo para isso. O irmão já abriu as portas, então quem sabe ele também tem alguma hora em que marca um treino, alguma coisa para acontecer. É, O se Ricardo, penso. o, Fala, fala. o Ricardo está aparecendo pouco para o público. O Ricardo tem ficado muito dentro, mais fechado. Deve estar passando um momento meio difícil, porque é um cara super sorridente, né? E o Ricardo não tem aparecido. Então, não é um bom momento para ele, até porque nós tá estourando a boca do balão. É. A gente sabe que ele tem contrato até 23, mas a qualquer momento, de repente, acontece alguma coisa, ou ele pede
ele abandona, sei lá, qualquer coisa assim. Porque é duro, né? Você ver um cara que é competitivo, por exemplo, o cara você vê em Mônaco, já fez 2 poles, ganhou corrida. Aí, cara, você pegar uma carroça daquela ali é complicado, né? E carroça mais ou menos, porque o Lando tá levando essa carroça lá para cima, né? Então aí fica Com bem certeza. complicado. Não é um bom momento. Eu não acredito que saia antes, mas, por exemplo, você vai falar para mim, uma pessoa que não tá nem aí com nada, é o Vettel. Não é que estão falando que ele tá triste, que tá, não é que ele não tá nem aí com nada. Tchau, Dino! Ó, o Rosato cuidou da gente lá, hein? Levou o Dudu lá para dentro da Ferrari, Olha que legal. entregou, e foi muito legal. Mas não tá nem aí com nada, não com a vida. Não tá nem aí com nada com o que estão falando dele. Então, esse é um cara que eu cheguei lá. Você sabe como que ele me chama, Regi? Ele me Hum. chama de mano. Fala, mano. Ele fala, foi o nosso antigo fisioterapeuta que ensinou ele. Ele chega, fala, mano. E aí conversou, foi muito, muito simpático. Já falei para ele que ele pode vir para o Brasil colocar uns cabelinhos, que a cabeça dele tá ficando bem, bem cara de velho. Mas é um cara que tá super de bem com a vida. Tá super, super numa boa. Então, é, tá tranquilo. E classificou muito bem, né? Que ele foi, se eu não me engano, ele foi nono na Passou por classificação. Ele Q3. passou por Q3, exatamente. Aliás, desculpe aí, eu falei, às vezes você fala coisa que não quer, não é carroça, não, porque a gente estava falando da charruza para carroça, não, longe de ser isso, mas é com o Ricardo que não está dando certo. Pedindo para falar do Enzo, a gente está falando, falou até agora, o Rubinho falou, lembrando que nas últimas 4 corridas ele fez 3 pódios não, 3 top 5, né? Um na Espanha e os 2 em Mônaco, sendo uma delas em 4º lugar. Está em grande fase também o Enzo e é muito legal ver assim. Quem sabe se o ano que vem numa equipe melhor. O Luca Bacelli acabou de passar aqui, deixou um abraço para nós. Ele esteve em Mônaco, também foi um prazer te ver lá. Luca, você sempre. O último dia eu passei, só dei um tapinha nas suas costas, que você estava tendo uma conversa ali para saber onde vocês iam na largada, que eu falei, ó, eu vou sair de lá. Tanto é que na largada da corrida do Dudu, ninguém podia ficar em nenhum lugar. Aí eu posso contar para vocês que vocês são meus amigos, vocês não vão falar para ninguém, tá? Não fala para ninguém, gente, né? É quase aqui que quando não pedir para não contar para ninguém, é quase pedir para contar, né? Mas aí tinham 2 pessoas, era muito cedo. A Fórmula 1 teve um dia de meio diferente, né? Eles estão chegando na pista 9 horas e a gente estava no paddock tipo 8. A corrida do Dudu foi bem mais cedo. E aí eu olhei, eles estavam lá, aquela escadinha para subir para aqueles lugares onde ficam os engenheiros. Falei, ninguém vai brigar comigo, não. Eu subi, tava tudo lá, Regi. Se sumiu alguma coisa, gente, não foi, eu juro, tava tudo, dava para ver os capacetes e tal. E eu vi a largada do Dudu lá de cima. Falei, já fui piloto aqui, os caras não vão brigar comigo. Mas eu vi a largada lá e depois saí. Ninguém nem viu Não, não saindo vão, não também. vão. Então, Gente, sobre o Tcheco, para quem não lembra, ele depois dele aparecer bastante, ele foi contratado pela McLaren. Aliás, era teoricamente um contrato de 2 anos. Aí ele fez um ano bem ruim e ficou um ano só. Então agora ele está voltando e aproveitando bem a oportunidade. Aí é um perguntam cara que teve, né, a oportunidade de. Porque quando você é chamado, a gente está falando da mesma situação do Gasly, do Albon, 2 pessoas que passaram pelas grandes, não tiveram sucesso e agora você vê que as pessoas estão ressurgindo. O Pérez teve situações diferentes. Ele foi chamado pela grande, não foi bem, aliás, não foi bem mesmo, foi mal, voltou para uma pequena, ganhou a corrida do Bahrein quando ninguém achava que nada. Então, até ali estavam falando a mesma coisa que falavam na GP2, na Fórmula 2, que era um cara que né, anda muito bem, mas bate, não tem aquela coisa. Mas ele está aproveitando muito bem a oportunidade. Não é fenômeno, não entra na escala de fenômeno.
entra na escala de piloto muito bom, mas a regularidade dele está fazendo com que ele apareça. E ganhar em Mônaco, gente, ganha ponto, sabe? Assim, como se tivesse ponto na carteira, como ganha pontos para ter seu dia de fenômeno, sabe? Então, ele teve um dia de fenômeno, sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida. Agora, por mais que ele faça, e ele está bem no campeonato, ele está fazendo uma grande temporada, tudo, mas perguntam aqui, da minha parte, acho que não, e eu queria que você falasse, ele entra na briga pelo título? Assim, sabendo as coisas e perguntando até para o público, né? Vocês que assistiram Netflix, que viram como é o chefão, tal, vocês acham que ele entra? Eu particularmente acho que se falarem que sim, a chance disso acontecer é muito pequena, porque eles têm ali uma estratégia, digamos assim, que só um tem que ser olhado. Uma antiga Ferrari, uma Red Bull de hoje em dia, alguma situação dessa que eu não acho que entra, não. Tá. Ô, Binho, perguntaram aqui, eu estava já com essa pergunta engatilhada. Voltando ao Drogovic, nas equipes de Fórmula 1. É uma coisa que eu sempre falo, né? É difícil furar a fila de uma academia. Você acha que. Olha, vamos dizer que ele ganhe mais duas, por exemplo, daqui a pouco, né? Ganhe mais uma em Baku, uma em algum lugar. É capaz dele furar uma fila dessa? Sim, essa coisa de a gente já viu nomes que não eram esperados assim aparecerem, né, do meio do nada. Sim, a resposta é sim. Não tem muito o que falar. A gente espera, principalmente, que sim, mas Ciao, o Dino è mio. Dino, se parli così io torno, eh? Mi fai guidare in queste macchine attuali che vediamo, eh? O Dino é sensacional. Mas o Regis, assim, hoje em dia, precisa chegar com algum tipo de apoio financeiro. Você não chega numa Fórmula 1 simplesmente porque você ganha na Fórmula 2. Então, isso deve estar sendo tratado. É um cara que vai ter as melhores condições de vitória, né, numa Fórmula 2, mas o que a gente tem que preparar aqui, o pessoal não batendo roda, é que chegou um momento do Brasil apoiar, independente se ganha, se não ganha, se a gente está ali com uma esperança de que o brasileiro volte a guiar. E hoje em dia eu acho que a gente está mais preparado, que se ele chegar na Fórmula 1, não vai ganhar de cara, e vai, né, comendo poeira até ter uma chance. Então o cara ganha numa Fórmula 2, não significa vitória garantida numa Fórmula 1. Então a torcida nossa é para que ele possa chegar e possa ficar lá. Hoje é o que a gente mais quer, que um cara tenha essa permanência de pelo menos 2, 3 anos, para daí sim marcar e aí ir para uma equipe muito potente. Lógico que se um Drugo entra numa McLaren, por exemplo, ele já entra no meio do grupo. Aí é outra situação. Mas com certeza vai precisar de alguns trocadinhos. A gente não tá fácil a Fórmula 1 hoje em dia, Não. porque infelizmente tem pilotos lá que estão chegando com cash muito alto, né? A gente está falando do Japão, da China, do Canadá. A gente está falando de gente que está chegando muito mal acostumada e está deixando o número muito lá em cima. É verdade. E eu não vou dizer que comecei uma campanha, porque eu só quero colaborar com outros que estejam fazendo a mesma coisa. Eu tenho feito alguns posts tipo Acorda Brasil. Né? Está na hora do Acorda Brasil, esses empresários aí se toquem, que é um negócio que pode vir a ser bom. Né? Um cara que você pega um Drogovic agora, se você faz ele ser alguém na Fórmula 1, cara, esse patrocinador vai ficar para sempre com ele. Né?
Uhum. Pode não ficar no carro e tudo mais, porque os valores vão subindo e tudo mais. Vai ter o boné, vai ter marca no macacão. O próprio piloto ele é sempre fiel a um cara desse que começa a ajudá-lo lá no comecinho, né? Lá de baixo. Então, aí que vale isso para as empresas brasileiras. Tentem pensar, pelo menos botar nos planos aí de pensar numa coisa dessa, ainda mais que a Fórmula 1 está crescendo de novo no Brasil. É. Então é um grande momento de Fórmula 1, é um momento de volta. Tá, assim, o Brasil praticamente está colocando uma pressão para que a gente tenha um brasileiro, né? Já a gente viu o interesse dos brasileiros na Fórmula 1, depois de todos os documentários. Muita gente fala assim que esperava que pudesse ter na minha época. Meu amigo, se tivesse uma Netflix numa corrida em 2002, você pega uma Áustria, lá você ia cair para trás, amigo, com a conversa. Então, um dia eu conto no livro, mas você ia cair para trás. Então, ia dar uma audiência danada. Então, é isso. Estamos esperando esse livro aí, então você está falando. Bom, você está com tempo da gente sentar e a gente conversar, Regi? Ó, o Dino, come back, Barrichello. Barrichello! Tô A louco gente para você, tô louco para você marcar esse encontro para eu ouvir. Prometo que não vou falar nada. É isso. Olha aqui, Rubinho. Teve uma dos nossos amigos aqui que está falando que, mas e quanto ao fato que hoje o chinês, o Zhu, ele estava, o Zhou, como é que fala, Regi? Como é que é o nome dele? Zhou. O Wani Zhou, que ele andou na frente do Drugo ano passado. Então, assim, a gente não precisa entrar nos detalhes técnicos, até porque o próprio Drugo pode falar isso aqui qualquer hora para a gente. Mas, olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu, eu botaria minha mão no fogo se hoje o Drugo tivesse sentado naquela Alfa Romeo, se ele estava andando lá atrás como está o Joe andando desse jeito. Então, tudo bem. Aí você está falando assim, Rubinho, você é bairrista, você está virando brasileiro. Não, eu estou falando pelo meu olho clínico que estava no paddock, vendo toda a guiada e tal. Tem gente que sofre com a pressão da Fórmula 1, porque não é só guiar um Fórmula 1. Tem toda uma situação, quando você se sente observado, a situação é meio diferente para a própria cabeça. Então, tem cara que vai e volta, que de repente não se sente mais, né, que as pessoas não estão prestando atenção. Pega um Alonso, por exemplo. Hoje, o Alonso, que aliás vocês me perguntaram, ele passou lá para dar um abraço, eu fui lá dar um abraço nele, porque ele estava dentro do documentário que fizeram para mim, com declarações. O Alonso foi um que foi muito, muito carinhoso, então fui lá dar um abraço nele. O Fernandinho brinca, babá. É um cara que hoje está guiando quase mais que antigamente e não está ali, não está ganhando, não está fazendo nada, está pelo prazer de tocar a charanga. Então, é por aí. Você sabe que você falou no Alonso, tem um negócio muito legal de um gente falando aí. Pô, o torcedor, ele pega umas coisas maravilhosas. E esse postou, se eu não me engano, foi o G Ceará, que ele posta umas coisas maravilhosas. Falou assim, ele postou aquele mapinha das luzinhas, né, em Mônaco. Ele falou assim, aqui está a prova de que o Alonso fez com que Mônaco fosse uma corrida de duas baterias. Uma lá na frente, a outra muito para trás. Né? Ah, e até usando isso agora para explicar para vocês o que acontece. O cara fica 30 segundos para trás e de repente manda a melhor volta da prova daquele momento. Isso é porque Mônaco, você não é uma questão de simplesmente aderência, mas é balanço. O que é balanço? O carro passou o tempo inteiro com o tal do macarrãozinho no pneu dianteiro. E vai, e usa, e você está andando muito lento, o carro não entra na curva, não sei. De repente, aquela parte limpa, porque afinal de contas,
quando você vira um pneu e ele fica quase com aquele barulho, que não é o caso da Fórmula 1, mas ele fica arrastando, 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 chega uma hora que ele meio que acaba aquilo. De repente o carro se aponta, ele vai. Então ele pode não ter mais o pneu com tanta carne assim, mas o balanço fica bom. O cara vai lá e faz a melhor volta. Então não é uma questão de aderência, de gripe mecânico, mas às vezes o balancinho faz com que o cara voe. É engraçado, né? O cara ficou 30 segundos para trás e acabou, inclusive... Gostou do barulho, Rick? É um... Pô, Quem sabe... ele Ele segurou acabou 16 ferrando o carros Ocon, atrás né? dele. Não, Tinha e 16 segurou... carros atrás dele. E acabou ferrando sem querer o Ocon, que tomou um pênalti que eu também concordo com ele. Ele ali, assim, falar que ele bateu, ele podia ter feito a curva um pouco mais aberta. Mas se todo mundo sabe que a pista é apertada, que ninguém passa, que quando o cara vai tentar passar, se eu quero fechar, eu posso fechar. Então não dá para. Tudo bem. Eu até acho que foi ele que bateu no Hamilton, mas o Hamilton não estava com o carro inteiro, então é questionável. Agora, mandar uns 5 segundos nele assim, do nada, sem ele ter uma chance de retrucar, é sacanagem. Na minha opinião, não foi legal. Também acho. Exatamente como você. Acho que ele vai, se tiver que ser uma culpa aí, a maior parte é dele, é menos do Hamilton. Mas se o cara abre um pouquinho mais ali, o cara fica no guarda-reio do lado esquerdo ali da Sandevote, né? Ele cansou de É ver isso. isso aí, né? É Então, isso. também acho. Tinha que ser uma coisa de É, lance de corrida e sem punição para ninguém. Deixa eu fazer justiça aqui, que todo mundo está me lembrando. Eu falei desse post aí, que fala do Alonso, fez uma segunda bateria, não foi do GC Arraes, sim do Boteco F1, Boteco Fórmula 1, que é excelente o que eles botam no ar, tanto no YouTube quanto no Instagram. é Vamos isso. em frente. Uma coisa que escreveram aqui que foi falado no fim de semana, eu não sei se você... Netflix e Walt Disney, na história de Barrichello by Spielberg. Muito bom. Uma coisa que foi... eu tenho certeza que aqui dos nossos fãs, uma coisa que foi muito triste foi... Não sei se você viu a história do Churastei, não sei se você chegou a ver, Cara, ver que eu, ele esteve comigo lá nos Estados Unidos, né? Assim, para mim foi uma realização, porque mostra, eu gosto, para mim não importa de onde vem, mas o fato do guerreiro, né? Você aparecer com o teu fusquinha na porta da minha casa e me mostrar que você estava realmente lutando por todos os objetivos e depois ele ainda falar que ele se sentia morto, parado, com todo o trabalho do dia a dia, sem sentir que as coisas aconteciam. Então ele foi buscar a vida. Então, depois de ter guiado o Fusquinha, Regi, um Fusquinha é aquilo que a gente sabe, um Fusquinha que tem uma folguinha aqui, tem uma folguinha para lá, tinha um probleminha no trambulador, ele falou, você não vai conseguir engatar a ré. Eu falei, bom, mas me ensina como é. Ele falou, tem aqui o macete, eu engatei a ré e tal. Então, enfim, é uma situação muito, muito trágica, né? Que eu achei que merecia falar aqui, porque foi assim, uma dor muito grande. Por outro lado, ver que os dois estavam juntos e partiram juntos assim, é a única coisa que a gente possa se basear com força. E uma coisa eu prometo para vocês, o Acelerados, para quem viu já um vídeo, eu tenho um vídeo, depois eu posso até postar, de que eu falava, quando você chegar lá no Alasca, depois traz o Fuscão de volta que a gente vai botar num volta rápida. Então, eu posso falar que é a nossa intenção de fazer alguma coisa nesse quesito. para ele. Porque olha, o Acelerados falando, Churastei, o Jesse e o Dodon. Então eram três que a gente, eu olho para os meus cachorros, até me perguntaram aqui, cadê meus cachorros? Eles estão ali dentro,
o Indy sofre demais com esse frio, né? Então eu deixo ele no quentinho ali. E o Skip que está aqui também, se eu trouxer ele aqui agora, live não vai ter. Para quem já viu a live uma vez lá atrás, eu e o Tony, ele entrou, ele derruba tudo. Então, até que no final, se bobear, eu trago ele aqui. Ô, Rubinho, Mas é isso. eu conheci a história através de você. O que Ah, que você coisa. publicou. Eu não sabia. Cara, eu me encantei com a história, me encantei, mas eu vi a sua publicação já quando já tinha acontecido a tragédia. Não É, parei mais de ler tudo que se fala sobre eles. A gente ama cachorro, ele deve ter sido um cara muito maravilhoso. E, cara, você não sabe o que eu lamento, porque depois eu ouvi várias pessoas, amigas minhas, postando, o que eu lamento não ter conhecido esse cara. E é, tem uma frase da minha mulher, uma frase da Carmen Silva, maravilhosa. É mais ou menos isso que você falou. Ainda bem que os dois partiram juntos. Qualquer um é. que fique, qualquer um que ficasse, Não, putz, era terrível. Ainda muito, bem muito que os dois sofrimento. partiram. Assim, para mim, o vídeo que eu mais gosto deles é um vídeo que eu não sei se chegou a ver, que ele canta ah, e o cachorro, na mesma hora, ele canta. Então, isso mostra uma cumplicidade, uma coisa. Eles tinham. Eu falei para ele, sério, quando eles foram no meu deck ali em Orlando, Regi, tem crocodilo ali. Então, qualquer cachorro, né, tem crocodilo. Eu já vi dois passando, depois me falam. Pô, mas você anda de stand-up lá. Falam que o stand-up, o pessoal vai indo pro lado de lá. Mas pelo cachorro, eu tive que falar. Ele falou, amigo, fica tranquilo que esse aí é só um assobiozinho e ele tá perto. Era impressionante. O Churastei só faltava falar, Regi. E Que ainda coisa. ele olhou para assim e falou assim: acho que ele tá com sede. Fui lá dentro, peguei água, o danado tava com sede. Fui não sei o que, sabe assim, era muito legal a cumplicidade. Enfim, eu Maravilhoso. só eu trouxe à tona aqui porque eu lamento demais e a única coisa que dá o meu coração fica mais tranquilo é saber que eles foram juntos mesmo, porque é uma coisa que seria muito difícil para qualquer um dos dois se alguém tivesse partido antes. Então, foi do Foram, jeito que foi. Rubinho, cada um deles, um que é ser humano pela própria vontade, né, de seguir aquilo que ele queria seguir, confessou para você que ele não aguentaria ficar num trabalho normal, tá? E Sim. o outro que é um ser tão respeitado quanto humano, às vezes mais, o que ele queria é estar perto do amigo, né, É isso. do cara que era tudo para ele, do pai, E enfim. para para vocês que estão perguntando, foi assim, ele escreveu para o Acelerados e diretamente para mim no meu direct no Instagram a primeira vez. Ele precisava de alguma ajuda com o Fusca para embarcar na viagem. Na época, o Acelerados não conseguiu ajudar, ele conseguiu se safar. A gente continuou se falando através do Instagram e ele falou, cara, eu vou estar dia X chegando em Orlando. Ele chegou em outro dia completamente, assim, alheio àquele que ele tinha Imprevisto, né? falado, imprevisto. E eu também não achava que eu voltaria para Orlando e eu fui em fevereiro ficar um tempo onde as crianças não estavam comigo. Então, calhou de estar lá. E eu lembro, Regi, porque assim, uma pessoa dessa, que é totalmente. As coisas acontecem. Eu falei para ele, eu falei assim, Jesse, eu vou cortar o cabelo hoje. Você quer cortar? Ele falou, não, cortei a semana passada. Porque assim, né, eu ia fazer, o cara ia lá em casa, tal, eu falei para ele, quer fazer? Eu tinha corrida de kart, falei, quer ir? Ele falou, não, eu vou para Miami, que vai ter, vou ver jogo, acho que era de basquete, tinha alguma coisa, então foi, assim, eu fiquei honrado de poder ter conhecido a energia da pessoa. Então é como você fala, a energia dele era sensacional, mas dele ainda com o cachorro era uma coisa. E o cachorro, quando eu levei o cachorro na minha ruazinha ali, assim, esse vídeo eu já postei, depois vou repostar. O cachorro ele fica me olhando assim, fala assim, para onde você tá me levando, irmão? Na boa, meu chefe tá lá, ó. Eu fui no meio da rua, eu voltei. Então, é isso. Deus queira
que um cara, e eu acho que tem gente pensando nisso aqui, só de sugestões que a gente ouviu já deu bastante, que alguém pense em fazer um baita filme. Essa é uma linda É. história, né? E olha, até eu sei que a gente é muito assistido, assim. Eu comentei no dia daquele fim de semana que eu fui para a Bahia, que eu fiquei em Trancoso, que eu fui com meus amigos. Nós encontramos um motoqueiro, eu não sei o nome. Então, para você que tem um amigo que está na Bahia, tal, que tem um motoqueiro, ele tem a mesma história do Jesse, sozinho, ele não tem nada, ele só monta a barraca e ele vai indo com a motinho dele. Então ele tá partindo de uma coisa, então, vai com Deus, irmão. Ele se espelhava no Churastei também, então, para vocês que gostam disso, que gostam dessa aventura, que Deus acompanhe. Eu acho que, assim, as pessoas hoje buscam muito mais do que antigamente a alegria da vida. A alegria da vida não está no troféu que a gente pega, né? Muitas vezes a gente fala, que troféu legal, que é isso. Às vezes a melhor corrida foi aquela que eu cheguei em 13º, em 14º, porque ela tem uma história, né? E a história a gente tem para nós, a gente guarda isso. É por isso que eu adoro os guerreiros, adoro aqueles que não se importam pelo o nariz empinado, aqueles que se doam para uma situação de vida. Então, é isso. Falamos dele. Se Deus quiser, no É muito Acelerados a gente legal. vai poder. Muito legal o cara que tem coragem de fazer uma coisa que queira, assim mesmo, para ficar sozinho muito tempo. Tal. Tem gente perguntando, deixa eu falar rapidinho o que eu li. Tá? Também não conheço a fundo o regulamento, que, aliás, muda bastante. Negócio da saída do Verstappen tendo passado em cima da linha amarela. É, um cara que lê regulamento, que é meu amigo, o Milani, me mandou a seguinte explicação. O regulamento é o mesmo, mas a redação mudou do ano passado para esse. O ano passado, deixa eu lembrar direitinho, dizia que é o seguinte, que será punido todo piloto que uma roda passar fora da linha. Hoje diz o seguinte, será puxa vida, posso estar enganado, será punido todo piloto cujo bom, enfim, resumindo, interpretando, era o seguinte: não basta tocar a linha, teria que ter passado a roda inteira para fora. Tipo futebol na lateral, se não sair a bola inteira, não sai. Foi a explicação que eu ouvi, tá? Mas só Tá. teve esse protesto da Ferrari, mais nada. O Eu acho mais que aquilo. importante é o seguinte, a gente não vai entrar na controvérsia, mas foi visível para nós um toque numa linha, uma situação dessa. Se isso não teve punição, é porque está na regra que não tem que ter punição. Então não é que tem uma proteção aqui, uma proteção lá. Não houve punição, os caras examinaram, porque assim, eles ficam lá até altas horas com câmera de todo lado que bate, que vira, então se não foi punido, não teve problema. Deu uma dorzinha no peito do Leclerc não ter levado, mas foi uma abertura de, digamos assim, o tal do tabu, aquela coisa, né? Acontecia muito comigo no Brasil, né, Regi? Quando você tá jogando em casa, fala, puta, hoje vai ganhar, acaba a gasolina, hoje vai ganhar não sei o que, problema hidráulico, hoje vai ganhar roda. Então, é muito isso. Ele teve problemas muito grandes na parte do passado. Vamos pensar se ele vai ter um carro igual que ele tem de hoje numa época futura, a gente não sabe, mas ele é um cara que é um dos melhores pilotos da atualidade e que guia muito em casa. Então, é um cara que vai ter chance de ganhar em Mônaco, sim. Deu para ver a dor dele falando que a equipe não pode errar, que é isso, que é aquilo, mas é uma prova muito atípica. Antes do Regi entrar, a gente estava falando, se a gente quiser emoção, aperta o botãozinho de molhar a pista que não tem erro, vai ter emoção. E Mônaco é isso. Né? Então, foi legal demais ver uma corrida na chuva e que depois teve diversas estratégias, né? Inclusive o Sainz, que optou de ir até o momento só do slick. E vou falar uma coisa para vocês, o Schumacher realmente não está mandando muito bem.
o Magnussen está andando melhor, tem toda uma situação de pressão. Agora, a batida dele num carro de Fórmula 1 é a coisa mais fácil que tem para acontecer. Então, mais fácil. Porque não podia ter batido e tal. Mas um cara que tava aqui assim, ó, com a corda no pescoço e tocou, mas tocou de leve na água. Gente, tem cavalaria pra caramba naquele motor. É a coisa mais fácil que tem para acontecer, é o carro dar uma chispada. E a forma como o carro desmontou é feia de ver, mas é onde teve a absorção da pancada que não foi para ele, que graças a Deus ele levantou e foi embora. Vamos falar um pouquinho do Tony, que está todo mundo cobrando aqui? Vamos. 500 Eu milhas? tô chamando o Tony, para você que é meu amigo, se eu for pro WhatsApp aqui, eu acho que cai a live, porque eu deveria ter falado antes, mas quem está assistindo, ô Lapeninha, se você coloca no grupo lá pro TK aparecer por aqui, dá um oi que a gente ainda fala com ele, por favor, porque eu legal. deveria ter falado com ele antes, porque que corrida, que coisa. Eu confesso que eu estava no aeroporto assistindo, até o meu irmão, o Alexandre Andrade, ele botou nas 3 últimas voltas para eu ficar vendo. Teve gente que sentou do meu lado, no meio do aeroporto ali, para ver as 3 últimas voltas, e por dentro, por fora. O Tony é mágico, né? Ele com aquele lugar, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu conto de novo. Eu estava com o Tony num lugar, num café, e chega uma pessoa e fala assim: você pode tirar uma foto? Eu falei, lógico. Eu levantei, ela me deu a câmera, era para tirar a foto dela com o Tony. Então, para você ver, Tony nos Estados Unidos é realmente o cara. Ele manda muito, muito, muito. Ele é sensacional com a forma como ele engaja essa prova de Indianápolis. E assim, achei que ia dar, mas aqueles carros o carro do Ericsson estava mais bem acertado ainda do que o dele. Tinha mais velocidade. Quando o cara deu a última arrancada, deu para ver que o segundo colocado não conseguiu nem puxar o vácuo direito. Então, com certeza. Tá bom. Gostou das 500 milhas? Gostou do GP? Eu acho que teve batida um pouco a mais comparando com os últimos anos. Vale a pena analisar isso, né? Só que só eles mesmo lá. É uma prova muito difícil, Gi. Eu que participei uma vez só, que pude ter a alegria de participar. É uma prova muito difícil. Você vai ali, durante 3 horas e 10 minutos, você vai, o cara tira o pé, você entra, vive tranquilo. Quando abre a porteira, que falta 20 minutos, é ultimate fight, mas é chute nas partes inferiores. Você não tem noção o que começa uma guerra. Eu não estava nem preparado. Falei, ué, mas aquele cara não acabou de... Quase que ele falou assim, vai. De repente o cara vem e dá do lado e vai... Gente, estamos no oval. Então, são 2 tipos de prova, né? Essas 3 últimas voltas, você não tem noção o que são de loucura mesmo, assim. Então, é sempre, para quem gosta de corrida, domingo feliz é um domingo que eu passava em casa com meu pai vendo corrida, né? Então, é a mesma coisa quando eu posso. É que eu estava em Mônaco e eu saí no meio do começo no meio do começo, mas é isso aí mesmo, da prova, que eu tinha que ir para o aeroporto. Então, de qualquer forma, eu não vi. Eu vi hoje todo o resumo, vi toda a situação, e então, mas as 500 milhas estava muito cheia de gente, estava legal demais. É uma prova que, para você que nunca teve a chance e quer ir para os Estados Unidos, é uma prova muito acessível. Vá ver as 500 milhas, que vale a pena. Ainda mais com os 2 grandes como o Elinho e o Tony ainda desempenhando. Lembrando que o Elinho, nos Estados Unidos, também é essa coisa doida. Eu tive várias vezes a chance de ver isso e tal. Pessoal que está entrando agora, perguntando se a gente falou do Drogovic, falou bastante, e vai estar lá
tudo isso gravado vai estar lá no canal do YouTube que chama Automotor por Reginaldo Leme. O Rubinho também... bom, fica no Instagram do Rubinho inteirinha. Tá? Fica no Instagram. Quem mais que perguntaram aí, mas a gente já tinha falado, as posições do Rubinho em Mônaco. 2 vezes segundo, né? 2 ou mais? 2, né? 2 vezes chegou em segundo. Eu cheguei, acho que uma ou duas de Ferrari e aquela de Stewart, né? De Stewart, Isso que eu queria lembrar. Uma dessas que ele foi em segundo lugar é com a Stewart. Sensacional. E quem ganhou foi o Schumacher. Inclusive, encontrei o Jack Stewart lá, que ele é sempre muito brincalhão, vem tirar um sarro e tal. Eu falo assim, mas eu te fiz chorar já em Mônaco, hein? Não me venha com brincadeiras. Então, é muito, muito gostoso poder relembrar. Eu vi toda a família Stewart lá na pista, eles foram muito carinhosos com o Dudu. Então, em Mônaco você encontra muita gente, né? Então, inclusive no grid, os próprios pilotos ficam ali, porque alguém famoso vai chegar lá. Vai ter um Brad Pitt lá chegando no meio lá, com certeza. Então, dá para ficar ligado. Legal, gente. Rubinho, estão insistindo tanto. Eu tenho falado em todas as corridas, Russell e Hamilton. Qual é a sua opinião? A minha é bom, claro, comparar talento de um cara ainda 23 anos e um de 37 é complicado, e comparar o talento de um cara que ganhou 103 grandes prêmios, fez 103 poles, com outro que está começando é complicado. Agora, tem uma coisa no meio disso tudo. O Russell é bom demais. E imagine a motivação dele agora com um carro ainda não competitivo, mas em relação ao que ele guiou até hoje, muito mais. E imagine a desmotivação, a gente não gosta de falar disso, porque o piloto de Fórmula 1 não tem direito de ser desmotivado, na verdade. Mas é assim, sim, a não tão grande motivação do Hamilton em função do carro, das coisas, das decepções que ele tem tido ali com trabalha-se e o negócio não muda. É isso também? Você pensa assim? Eu penso... Agora, uma coisa que é importante que a gente lembre sempre disso que eu vou falar. No momento em que se as Mercedes voltam a estar no topo, aí a gente tem que analisar quanto que o Russell vai andar. Nós já temos a ideia de que o Russell é muito bom, com chances extremas de ser fenômeno, daquela classe que eu sempre coloco, né? Porque é um cara que ganhou muito no passado, e que quando o Lewis saiu no Bahrein com problemas, acho que era Covid na época, ele performou de uma forma que nos deixou a ideia que ele poderia ser melhor que o Bottas. Apesar de não ter ganho a prova, ele teve tudo para parecer que ele estava melhor que o Bottas. E era o que a Mercedes queria no momento. Então, não tenha dúvida que esse cara vai andar bem. É um cara assim, muito simpático, um cara que está andando bastante, mas a gente tem que esperar para ver a performance desses carros lá no topo. Porque é aquela coisa que eu estava falando. Quando a gente se sente observado como piloto, a chance é que você tenha ups and downs ali, sobe e desce. Então, mas que ele está fazendo um ótimo trabalho e que já deve ter assinado o contrato por mais um tempinho, isso não tem a dúvida. Então, a gente tem algumas coisas para falar ainda, mas eu estou até procurando, não sei como é que está o tempo do Rubinho, procurando até ficar um pouquinho aqui, porque tem das pessoas que faz parte do grupo que você pediu, disse aqui que ele mandou um recado para o Tony. Mandou uma mensagem. Mandou. Então, o Edu falou que mandou. Eu tô aqui. Se o Tony entrar, ele vai botar um tchauzinho e vamos ver se ele estiver vendo lá, a gente chama ele. Isso. Sobre o Russell, lembrando, ele é o único piloto que completou todas as voltas das 7 corridas até hoje. Bom, né? É bem consistente, além de rápido, né? Além de talentoso. Você viu, falando dele, você viu que
que o Norris chegou colado nele, mais uma volta teria ultrapassado. Vocês prestaram atenção nisso? Não, eu não prestei atenção nisso. Mas Eu vou chegou até ver. colado. Ele estava 32 segundos. Então você imagina o que é. Eu vou enaltecer isso, porque a condição do Pérez liderando, tudo bem, todos de pneu usado, era a mesma situação, mas não é fácil. Quando o carro perde o balanço e principalmente começa a sair de frente em Mônaco, o carro vai muito para trás. Então, eu não entendi porque assim, por que você não para no box? Porque se o Russell para no box e o Norris não para, a chance é dele continuar, né, dele ter perdido uma posição e o outro que ganhou. Só que, como o sexto colocado parou no box porque o sétimo estava muito longe, ele abre uma porteira para o quinto também parar e para fazer a melhor volta. Eu não entendi por que a Mercedes não parou, já que os dois estavam 3 ou 4 segundos distantes um do outro, então poderia ter parado também, porque aí ele fica bem escorado, entendeu, Regi? Porque depois ele fala, não, estou 30 segundos, mas tem que ficar ligado. 30 segundos chegou colado, e a prova teve só 3/4, né? Não teve a prova inteira. Então você imagina como seria. Gente, o Tony não vai entrar, não respondeu a mensagem. Acho que a gente esgotou juntos, não esgotou, Rubinho? Eu tô de boa. Falaram para eu falar um pouco do Dudu também, porque eu não respondi aquela pergunta. Eu me sinto lisonjeado de ver ele andando no regime, mas para mim, mais do que o local, a coisa é a reação que eu tenho com meu filho e com meus filhos, né? A hora que os caras vão para a pista, vocês nunca viram um Rubinho rezar tanto pela proteção deles, por talvez ter vivido tudo, né? Assim, então eu fico realmente muito emotivo. O Fefo saiu da pista no Velocitar exatamente numa curva que eu estava vendo do alto assim. Antes dele chegar, ele parou isso aqui da parede. Ele teve uma sorte danada, mas eu já estava lá embaixo. Então eu desci skateando com o meu macacão. Então, é duro, né? Eu fico hoje na arquibancada muito mais, deixo as coisas acontecerem, mas é muito bonito ver o Dudu andando e tudo. Eu vejo, assim, eu torço pela felicidade dele. Eu não torço para que ele ganhe ou para que isso, para que aquilo. Eu torço para que ele possa estar fazendo o que o coração, o que o coração está mandando. Então, é muito legal ver ele num carro lá. Ele postou uma foto hoje, ele na Lowe's ali, do mesmo jeito que estou fazendo, a mãozinha muito parecida, enfim. É muito gostoso de ver. Mas mais do que isso, mais do que aparecer para o mundo, ele está se divertindo. Então, Eu vou ter o maior prazer na próxima edição do Automotor, né, que esse ano nós fizemos a edição 30, na 31, de dar um destaque bastante grande para o Dudu e para o Gabriel Bortoleto, né? Eu vi as fotos do carro do Gabriel, maravilhosas, o carro é maravilhoso. E o do Dudu também. Então eu quero dar a maior força para eles dois que estão fazendo aí a freca. Sem contar o Enzo e o Drogovic, tem gente perguntando se a gente já falou do Enzo, já falou do Drogovic, e depois tá aí, vai ficar aí no Instagram do Rubinho e também no YouTube Automotor por Reginaldo Leme. Tá? É isso. O Dino Rosato está sempre aqui na nossa live, qualquer hora a gente chama ele para aparecer, anche perché Dino parla portoghese, allora la prossima volta facciamo insieme, ele falar um pouquinho da Ferrari, um pouquinho de como ele vê as coisas atuais. E é isso, acho que a gente cobriu um pouco de tudo ali. A gente esperava da Haas um pouco mais de performance. O Bottas acabou chegando nos pontos, apesar de não ter largado muito à frente. Eu esperava que eles teriam uma performance um pouco melhor. Eu não sei se eles têm problema de confiabilidade do carro, mas se você notar, eles são um dos últimos a sair no treino de sexta-feira. Então, é sempre algo que me chama a atenção. Eles demoram muito para sair para a pista, então eu não sei se
a quantidade de quilometragem é uma coisa que mexe ali com eles. Que mais? O Tsunoda chegou a bater na parede e depois trocaram, e o carro poderia até estar meio torto, mas ele teve uma chance enorme e mandou muito bem na classificação. Mas Mônaco não é só classificação, é corrida. Agora caiu a luz, foi aqui, mas já voltou. Vamos lá. E é isso. Quer ver, ó? Estão pedindo uma coisa para finalizar aqui, para chamar o skip. Espera aí, Regi, que eu vou chamar o skip aqui. Aí as pessoas vão... Skip! Gente, aqui falamos do Drugo, falamos do Enzo, tá? Falamos bastante falamos da Ferrari, dos erros, estratégia e tudo mais. Vem. Aí, vamos lá, Skip. Aqui. Ó, o Skip já foi famoso. Ó, essa é minha meia, devolve. Essa é minha meia, devolve aqui. Boa. Ô Regi, e é com essa que a gente, no ao vivo, se despede, deixando o nosso abraço com participação especial. Tá aqui, mano. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é minha. Beleza. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Beijo para todos. E a gente se vê na próxima corrida. Próxima é... Baku. Essa é uma prova que eu gostaria de um dia poder acelerar. Quem sabe, hein, numa categoria... Nossa, ele tá acabando com a minha meia, mas tá bom. Numa prova, aquela entradinha estreitinha deve ser demais. Sobe com deve ser muito bom. Né? Muito. Legal, gente. Rubinho, muito obrigado. Amigos, obrigado. Beijo para todos. Vão lembrar de novo. Isso tudo inteiro, quem entrou mais tarde, estará no Instagram do Rubinho. Está gravado. E estará também no YouTube daqui a pouquinho. Automotor por Reginaldo Leme. Entrem lá, se inscrevam, que eu preciso disso. Tá bom? Um abraço, Rubinho. Tchau. Abraço.